Queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santo Eugênio de Mazenod, sejam todos muito bem-vindos para esta reflexão do Santo Evangelho desse dia 12 de maio de 2022. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta conclusão do lava-pés, Jesus dirige aos discípulos estas palavras: o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. E se a gente puser em prática essas coisas, desse lava-pés, do abaixar-se e servir o outro, nós vamos ter essa intimidade com Jesus e com o Pai. Jesus sabia que um dos discípulos iria trair, porque ele conhecia o coração de cada um. Ele conhecia aquele que o escolheu, fazendo a vontade do Pai. Ele sabia que um deles iria traí-lo. Um deles foi a escolha para cumprir as Escrituras. O que nós devemos pedir ao nosso Senhor Jesus é esta fé, esta perseverança de fazer a vontade de Jesus. Por quê? Porque Ele é o enviado do Pai. Nele se cumpre a vontade do Pai. Nele se cumpre as Escrituras, nele se cumpre o desígnio de Deus. Por isso, o nosso exercício sempre é fazer o bem, fazer a vontade de Deus e abaixar-se como escravo da vontade de Jesus, que fez a vontade do Pai. Com o lava-pés, ele indica o nosso caminho, uma caminhada de cruz, uma caminhada de traição muitas vezes, mas nós devemos acolher bem qual é a vontade de Jesus. É que ninguém se perca no caminho, é que ninguém se sinta humilhado. Devemos lavar as feridas, devemos cultivar o amor, devemos levar a todos a vontade de Jesus. É isso que Jesus nos coloca. Quando a gente recebe o enviado de Deus, é a Deus que nós recebemos. Quando nós recebemos os nossos pastores, aquele que nos indica Jesus Cristo, é a Jesus que acolhemos. É eles que vai nos mostrar a verdade da palavra escrita, a verdade das Escrituras. Devemos acolher bem aquele que está no nosso meio, nossos pastores, nossos padres, nossos bispos, nossos sacerdotes. Devemos tratá-los bem, enviado de Deus, fazendo a missão do Pai. É uma caminhada de cruz também. E também nós devemos, nessa intimidade com eles, acolher e servir bem a nossa comunidade. Aquele que vem ao nosso encontro, aquele que nos faz ser melhor. Isto é uma experiência de vida.
abaixar-se e lavar os pés uns dos outros, sentirmos irmãos, não maior do que aquele que é enviado, não maior do que o Senhor, mas sim olhar à nossa frente, a nossa missão. Para que Deus nos envia hoje? A quem nos envia? Quem está no nosso meio precisando de nós? Esta é a nossa missão de servir. O lava-pés. A gratidão de Deus no lava-pés é abaixar-se, servindo, fazendo a vontade de Deus. E se a gente observar bem o nosso trabalho comunitário, nós vamos perceber a presença de Deus nas pessoas, aqueles que nós servimos e naqueles que nos envia para servir. É a igreja que está encaminhada, é a igreja de Jesus, é o próprio Deus nesse corpo místico de Jesus Cristo. E nós vamos ter essa intimidade com Jesus e com o Pai na nossa missão diária, naquilo que nós vemos e cremos. Cremos naquele que serve, cremos naquele que nos envia, cremos naquele que nos são enviados para cuidarmos uns dos outros. Isto é o reino de Deus, isto é a vontade do Pai. Então que nós possamos cada dia servir melhor, também nos abastecer com a vontade que vem do alto, que nos alimenta a nossa fé na nossa caminhada, não desanimarmos, não trairmos a vontade do Pai, não trairmos a vontade de Jesus Cristo, mas cumprir a Escritura que diz: aquele que serve não é maior que o Senhor. O enviado do Pai não é maior que o Pai, mas é numa íntima união de amor que devemos integrar a nossa vida, servir sempre, amar sempre, imbuído do Espírito de Deus. E assim vamos seguir em frente a nossa caminhada de cruz, de traição, de desilusão muitas vezes, mas Deus está conosco, nos fortalecendo, nos enviando, nos contemplando com o teu amor divino, que vai nos mostrar quem é o Pai, quem é o Filho, e esse amor mútuo dessa Trindade Santa que nos vai dar força na nossa caminhada de servir sempre na humildade, na contemplação, na veneração, na adoração desse Deus que nos ama sempre, no amor incondicional que nos gera vida de eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro, seguindo as vontades de Jesus Cristo e do Pai que o enviou. Amém? Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sempre convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.